seu nome? Cibele. Leonardo. Leonardo. Beatriz. Beatriz. Alex. Ah, carros feitos em casa, é isso. Vocês foram onde? A gente falou com o Arnaldo Pandolfo, lá no Cambuci, e a gente falou também com o Caio, lá no Jabaquara. Falta alguma coisa para fazer ainda? Não. Não? Matéria tá pronta. Tá pronto? Então vamos aguardar para a gente juntar a de vocês com a minha. Aqui seria a primeira fábrica de automóveis brasileiros genuínos. Eu acho que no Brasil, apesar de ter uma cultura das pessoas terem muito carro e andarem muito de carro, especialmente em São Paulo, eu acho que um carro brasileiro ainda é uma coisa distante para a realidade de muitos de nós. Eu mesmo, por exemplo, eu só vi um carro nacional andando uma vez na minha vida, que foi um Puma, e é um carro meio que de colecionador, não é um carro que você acha por aí na rua normalmente. Era um esportivo e tal. Era bem legal, mas não... Eu não sei sinceramente o porquê que não foi pra frente, mas você não vê muitos na rua e não tem uma produção, entendeu, de carro nacional. A gente tem uma das maiores frotas de automóveis do mundo e a gente não tem um automóvel brasileiro que a gente possa reconhecer, sabe? Como o nosso, pô, tava mais que na hora. Sim, o design e tudo. Eu acho bem legal mesmo a gente ter um carro assinado por brasileiros, não só montado aqui, mas assinado, desenhado por um brasileiro. Tiveram tentativas, na verdade, de fazer uma indústria nacional aqui, que foi o que o Goulart mostrou, inclusive, na matéria dele. Né? Do Democrata. Isso, o Democrata. Foi até lá ver o carro que nunca aconteceu, né? O cara tava com tudo pronto, mas aí a ditadura barrou o Democrata. É porque teve, naquela época, pelo que ficou bem claro da matéria do Goulart, teve um lobby muito forte das grandes montadoras, né? Com o governo militar. Na verdade, esse lobby já vinha desde o governo JK e daí com o governo militar e acabou derrubando então essa tentativa de ter um carro nacional. Tanto é que ficaram pouquíssimas unidades, o legado é praticamente irrelevante, é muito pequeno o legado que ficou do Democrata. Vou te contar uma história relativa a essa placa aqui. Quando os carros tinham todos esses números na placa, ela era de um carro que ficou famoso, Nelson Fernandes. Ele, em 1963, ele iniciou a fabricação e montagem de um carro que chamava-se Presidente, Democrata. E o que eu quero agora é resgatar a história do Nelson Fernandes através dos Finardi, que são outros malucos, né, que constroem umas encrencas, estão sempre encrencando. Brasília amarela com motor de quê? Injeção eletrônica, né? Injeção eletrônica. Esse Fusca aqui que ele derrete os câmbios porque a potência dele é maior do que o necessário. É um veneno, né? Veneno, enfim. Agora me conta por que vocês dois inventaram de resgatar esses carros e essa história. Bom, a realidade é o seguinte, é que eu acho que o Brasil merece uma história de um carro brasileiro e de um cara como o Nelson Fernandes. Eu acho que não devia deixar morrer como estava morrendo as mínguas jogadas lá no pátio desses carros, né? Porque se demorasse um pouco mais, ia ser juntado o que tinha, colocado numa sucata e enterrado, certo? Enterrado. Então acho que ele não merecia isso. Então acho que a história desse carro não deve nunca acabar, não deve nunca morrer, porque é um carro que tem tudo para ser o melhor carro do Brasil, né? É verdade? Você acha mesmo isso? Acho porque assim... Ele ainda é moderno? Ainda pelo que é, na década de 60, é um carro revolucionário, é um carro que tem um motor V6. O painel dele era todo de madeira e ele
era um carro que, para a época, as pessoas ficavam apaixonadas. Porque na época você não tinha, de longe, uma estrutura como essa que você está vendo aqui. Então, eu estava falando para você, esse motor é um motor V6 em alumínio. O câmbio é acoplado no motor. Quem fez esse motor? Esse motor foi um projeto na época que foi criado com um grupo de engenheiros que ele conseguiu, e teve um apoio do Chico Landi. O Chico Landi ajudou a desenvolver essa estrutura. Essa estrutura. Aí, como na época não tinha quem fundisse motor para ele aqui no Brasil, que era assim: se você fundir para ele, você não vende para a gente as fundições. Aí então ele contratou uma firma italiana para fazer a fundição do bloco, do motor e tudo. Aí foi feita as fundições lá com os desenhos dele daqui. Tanto é que quando estava vindo para cá de navio os motores e os moldes do motor lá da Itália, quando teve mesmo o fechamento da fábrica, eles confiscaram o navio em alto mar. Esse navio foi confiscado e sumiu todos os equipamentos. O motor, o câmbio foi para a alfândega e sumiu. O que você e seu irmão fizeram para recuperar essas estruturas? Nós fomos conversando com o pessoal que trabalhava com o Nelson Fernandes, fomos acerta aqui, acerta ali, sabe como é que é, né? E fomos resgatando tudo e trouxemos tudo para cá. Olha aqui. Então esse carro, quando nós começamos, ele estava assim, esse vermelho. O vermelho que você recuperou? Nós ficamos 30 dias, 40 dias para montar o carro. Então, veja bem, na realidade, esse carro verde... 40 dias você saiu disso? Saímos disso aí para aquilo. Bom, acho que vai diferenciar bastante a nossa abordagem para a abordagem do Goulart, é que quando ele foi entrevistar o colecionador, que tinha um dos poucos democratas, né, o carro pronto em casa, ele meio que juntou as peças, que ele foi atrás dos ferros velhos que tinham as peças para conseguir montar o carro, e ele não tinha perspectiva para vender, não tinha perspectiva para criar um negócio em cima disso, como por exemplo, tem o cara do Nico Car, ele é mais um colecionador e um amante, e aí acho que ele fica um pouco mais parecido com o irmão do James, com o Arnaldo Pandolfo, mas acho que essa é a principal diferença. Muita gente não sabe, mas grandes inovações da indústria automobilística apareceram por aqui, por exemplo, o câmbio automático. Porque a gente sabe que foram brasileiros que desenvolveram o câmbio automático. E a gente também é pioneiro, por exemplo, no combustível... Putz, como é que é o nome do... do carro flex. E também daquele combustível feito de biomassa, como é o nome? Biocombustível. O biocombustível. Exatamente. O que eu acho bem interessante também essa história do câmbio automático, né? É que os dois inventores, eles venderam em 1932, ou seja, há muito tempo. O câmbio automático parece uma coisa super moderna, mas já existe há um tempão. E na época por $10 mil, que dava R$900 mil em valores atuais, né? Que é um bom dinheiro, só que eles poderiam ter ganhado muito mais dinheiro se eles tivessem ficado com a patente. Mas é curioso, a maioria das pessoas não sabe, até porque o câmbio automático não é uma coisa que pegou totalmente no Brasil ainda. Você vai no exterior, tal, é dificílimo você ver um carro com câmbio manual. E aqui no Brasil não, a maioria dos populares, que são os que mais vendem, são todos manuais, por causa do custo mais elevado do câmbio automático. O carro está cada vez mais indo para nichos cada vez mais diferentes, e desde o alto luxo até aquele carro popular, é uma indústria que está sendo cada vez mais forte. Isso estava tudo prontinho já para ser fabricado quando a fábrica foi fechada. Quem fechou a fábrica? Na época foi os militares, né, junto com o Banco Central. E por que fecharam a fábrica? Foi um boicote, as montadoras na época e a democracia, a ditadura que existia, né? Ele fez uma fábrica chamava Presidente. Na época foi feita uma votação. O nome do carro era Democrata, entendeu? Em época da democracia, ditadura, então os caras travaram o carro. E ele conseguiu construir quantos? Carros. Foram feitos 5 carros andando. Nesse meio tem mais 2 carros que estão aí enterrados, mas não tem motores. Quando ficou fechada quase 30 anos a fábrica, então foram roubando, foram saqueando a fábrica, né? Então o que restou foi esses 2 carros que estão com a mecânica ainda deteriorada, né? Esse branco aí? Esse branco é aquele verde atrás do caminhãozinho. Sim. Eles têm a mecânica deteriorada. Então tem que... Você vai recuperar? Vou recuperar. Esse amarelo é o mod do carro. Amarelo? É onde fabrica essa carcaça.
Tanto é que dentro dela tem uma carcaça prontinha. Verdade. Então esse aqui é o molde de um democrata. Entendeu? E através desse molde a gente pode construir várias carcaças? Pode. Por isso que eu tirei tudo de lá. Ali tem os moldes da tampa traseira, que está aí de pé, aqueles amarelos também, né? Quem Saíram foi depois. o desenhista desse carro? Segundo o Nelson, foi um pessoal que era da Ford. Iam começar a desenhar também os Interlagos, né? Então o pessoal da Ford, ele tirou esse pessoal e deu ações para esse pessoal na fábrica, para eles serem os parceiros dele na época. O Democrata era um carro mais profissional também, né? Tem essa diferença também, não era um carro caseiro, né? Era uma indústria mesmo e era um carro que era inclusive muito moderno para a época que ele foi produzido, para os anos 60, pelo que o Goulart escreve na matéria. É um carro que ele não tinha alguns empecilhos do que os carros que a gente vai ver tem, né? Então, acho que isso é uma coisa que chama atenção também. Era um carro que prometia muito, né, o Democrata. Eles conseguiram vários sócios que financiaram esse custo todo e as pessoas estavam esperando um retorno e deixou muita gente na mão. Então, acho que era um carro realmente que o plano era que entrasse bastante aí no Brasil. Porque ameaçou, né, a hegemonia das montadoras aqui. Foi... Por isso que incomodou. Né? Quantos quilômetros São Paulo, Zé Luiz? Uns 30 quilômetros, né? Não chega a isso, por aí. Aqui no Rio... No Riacho Grande. Riacho Grande. E aqui começa o terreno que seria o terreno da fábrica dos carros presidentes. Tudo que eu estou vendo à minha esquerda e à minha direita faz parte do terreno. Aquilo ali é a ruína da fábrica. Meu Deus, que tristeza. Então é uma cena que você vai ver hoje, né? Que não sei por quanto tempo durará essa cena ainda, né? Aqui seria a primeira fábrica de automóveis brasileiros genuínos. Ali tem um molde jogado, né? Que era o futuro molde do 4 portas, que ia sair um sedã 4 portas. Tá vendo lá? Aquele amarelo? E uma das carrocerias do 4 portas, que ainda vai ser... Vou levar embora depois. Essa era a parede do galpão? Essa parede lateral do galpão, ele era fechado, né? Todo fechado o galpão. Aqui tinha o banheiro, alguma coisa dos escritórios, quando o galpão existia. Aqui está um dos carros. Aqui é uma das carrocerias protótipo do 4 portas. Isso aqui, ó. Pode ver que ele é um 4 portas, aqui ia ser fabricado também na versão 4 portas, né? Então, isso aqui você vai levar? Isso aqui nós vamos levar ainda. Vai recuperar? Vamos tentar restaurar ele ainda. Um 4 portas. Um 4 portas. Só que vai ter que ser feito matérias para ele, portas que não existem, né? Eu estou aqui na janela da porta. Dianteira direita? Dianteira direita, né? Essa é a história de Nelson Fernandes, o proprietário do sonho do primeiro carro brasileiro genuíno. Esse é o último cenário. E aqui eu me despeço. Amanhã, nossa primeira diária, a gente vai gravar com o Nanico Carro. Então, eu queria saber um pouco o que vocês falaram com o pessoal, o que vocês acham que vai rolar. Então, eu liguei lá e ele falou que a gente vai poder dar uma volta com o carro. Então vai poder dirigir? Vai, mas eu acho que como ele é muito pequeno, só uma pessoa vai poder, que eu acho que provavelmente vai ser você. Nessa matéria
matéria dos carros caseiros, a gente vai usar um microfone de lapela. Para mim, essa escolha é muito melhor do que o microfone tradicional do jornalismo, porque acaba dando muito mais naturalidade para a conversa, acaba ficando muito mais tranquilo. Não é aquela coisa do repórter pergunta, o entrevistado responde. O Goulart tem muito isso do estilo dele, né? De ser uma coisa muito mais informal, um bate-papo. E eu acho que o microfone de lapela é um instrumento que ajuda muito nesse sentido. Ele é pequeno em todas as dimensões, mas a dimensão que ele é menor de todas é o comprimento, né? Ele é muito curto o carro, não tem... Porque não existe um porta-malas, não tem nada. Aí é isso que é o diferencial mesmo do carro, né? Ele, tipo, cabe em qualquer vaga. E em São Paulo, por exemplo, São Paulo tem um trânsito complicadíssimo. Então, quanto menor o carro, melhor, né? Porque é mais espaço para mais gente trafegar. Ele é diferente não só de tamanho, né? Porque ele tem um físico e tal que projetou para ele usar umas energias renováveis, não é isso? Ele é movido a energia limpa. É energia solar, né? Eu queria entender melhor como funciona isso, quero perguntar. Como é que foi essa logística, como que ele teve essa ideia, como que surgiu, eu acho que é interessante. Se ele estiver totalmente carregado, ele anda até 80 km por hora. Nossa, isso é muito. Então, ele anda pra cidade a uma ótima velocidade, você não... Dificilmente você anda mais que isso em São Paulo, então... É verdade. Meu, o preço da gasolina é mais um gancho que os caras... Parece ter só prós, né, a princípio, tirando o contra do tamanho dele, claro. E vai ser legal de você filmar também, você filmando de fora, pra ver como é que é as outras pessoas vendo um carro desses andando na rua, porque é no mínimo exótico, né, então... As pessoas vão achar que você pegar e estacionar em qualquer lugar, assim, entrou ali. Não é verdade. Cara das pessoas, né? Vocês gostaram do que viram? Sim. Sim, quanto? Ah, bastante. Acho que foi bem interessante. Acho que foi uma coisa bem diferente para toda a equipe. Eu acho que ninguém tinha visto assim um carro em casa e a qualidade dos carros, porque realmente não... Eu, pelo menos, não sabia que era possível você fazer uma coisa dessas em casa. Você fez câmera? Sim, cinegrafista. Como é que adivinha aí? Tô bom hoje. Geralmente eu não adivinho nunca. E você fez produção? Produção. Tô bem hoje, hein? Você foi o repórter? Sim. Ah, acertei, você fez produção. Acertou tudo. Onde vocês foram? Lá no Campo Si, na oficina do Arnaldo Pandolfo e no Jabaquara, na oficina do Caio Strumiello. Todos esses dois constroem carros em casa? Constroem. Vamos ver? Vamos. Vamos. O Brasil possui 28 fabricantes de automóveis em seu território e cerca de metade dessa frota está no estado de São Paulo. A maior parte desses carros é de fabricação de empresas internacionais. No entanto, o que muita gente não sabe é que há sim produção de carros no Brasil. São os carros caseiros. Quer conhecer? Vem comigo! A gente está aqui no bairro do Cambuci, na cidade de São Paulo, com o Arnaldo Pandolfo. Arnaldo, conta um pouco para mim, o que é esse carro aqui que a gente está vendo? Não, esse carro aí começou há 8 anos atrás. É verdade que começou quando eu tinha 15 anos. Eu vi umas revistas, achei que podia fazer, e sempre sonhando, desenhando, assim. E uma vez uma pessoa falou, por que você não faz alguma coisa assim? Eu era uma bicicleta, acabei fazendo e tomei gosto de fazer as coisas, e acabei lembrando do carro e retomando o projeto. E sua profissão é fazer carro? Qual que é? Não é fazer carro não, eu sou assistente de artista e também sou artista.
Então, minha profissão é essa, é escultura de ferro, é pintura. Mas o meu hobby é esse também, é a escultura de ferro. E houve uma história aí que você gastava só R$50. 50 Como pila é que é por essa mês. história? Então, o comecinho de tudo eu não tenho dinheiro, né? Então eu falei, vamos ver se com 50 por mês dá para fazer um carro. Então, para comprar o começo, aí, o motor, essas coisas, eu tive que juntar uns 8 meses, assim. 50, para comprar um carro de 400 em 2 vezes, para desmontar a lata dele toda e jogar fora e começar a tirar medida, ver o que ia fazer. Qual que é o nome desse carro? Bonox. Por que tem esse nome? Começou por causa da placa do Chevette que eu tinha comprado, que era BNX. Aí BNX, 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 aí ficou Bonox. Fui colocando vogal. Aí Bonox é bom e Ox é óxido de ferro. Então aí deu certinho. Vamos agora dar uma volta aí no Bonox, Arnaldo? Vamos lá. Vamos lá, vem com a gente. E Arnaldo, você ainda vai mexer aqui nesse carro? Vou, ainda vou fazer mais coisa. O que você quer fazer? A direção tá meio molinha. O que mais? Vou pôr no som, vou pôr um teto. E hoje é a primeira vez que você tá andando com ele na rua, então? É, a primeira vez. E aí, o que você tá achando? Delícia, isso aqui. Deu vontade de chorar, claro. Bate uma emoção? 8 anos pra ver. E você venderia esse carro? Ainda não, ainda eu quero brincar bastante. É uma das coisas mais legais que eu fiz esse ano. Meu, que delícia é isso? Que delícia. Tá gostando? Tá animado com o carro? Nossa, meu Deus. Que legal. Mas é mais legal fazer do que andar. Ah, é? Acho que está aqui agora na oficina do Arnaldo. Arnaldo, me conta aí, que carro que é esse? Como que começou? Isso aí é um Fusca, era um Fusca, porque eu vou usar essa parte da lata dele no próximo carro que eu vou fazer. Esse Fusca eu desgostei dele porque começaram a roubar peça na porta da minha casa. Ele parecia abandonado. E aí eu trouxe ele para cá e eu mesmo depenei ele. Vou cortar o teto, vou tirar a frente, vou fazer uma outra chassi, outra mecânica. E esse daqui vai demorar 8 anos também, ou? Não, né? Não, esse a lata tá pronta, o outro eu fiz a lata. Isso daí adianta bastante. Tá? É muito mais rápido. E aqui é o nome dele, Smuzeler? Smuzeler. Por quê? Que nome que é Porque esse? é um nome alemão, de origem alemã, e significa esculachado, esculhambado. Vou fazer um para passear, com paralama, para-choque. Esse aí não, esse aí não é para passear, é para guerra. Esse aí. Ainda vou fazer um bonitinho, com paralama. Quantos carros você quer fazer? Todos que eu puder. Acho que esse é o Bonox do Arnaldo aqui no Cambuci. Agora vamos lá no Jabaquara ver o Nanico Car. Vem comigo. Bom, a gente está aqui em São Paulo, capital, na Vila Santa Catarina, oficina do Caio Strumiello. Caio, me conta, o que é esse projeto aqui? Agora eu tô na minha cabeça, eu vou fazer o Fórmula 1 para andar em São Paulo. Para andar em São Paulo? É, e minha ideia é legalizar ele, licenciar tudo certinho. E você quer descer pra praia também? É, vou descer pra praia. Acho que em janeiro ele já tá pronto. Janeiro, você vai com quem pra praia? Vou eu e minha mulher. Você pode ver que eu fiz para 2 pessoas, né? E vai chegar a quantos quilômetros por hora? 300. Você vai andar onde a 300 aqui? Ah, na verdade, só se for no autódromo, né? Aqui em São Paulo, o máximo que você anda é 90, né? E como que começou os nanicos? Como é que foi? Então, eu vendi um jet ski para um cara, ele me deu um quadriciclo. Sim. Aí do quadriciclo eu brinquei um pouquinho e não sabia o que fazer com ele, não conseguia vender. Falei, vou fazer um carrinho pequenininho também, que como eu estudo muito sobre carro,
na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha mais material para fazer carro. A Europa estava destruída. Foi onde os europeus, principalmente os ingleses, os alemães, fizeram um microcarro. Foi daí que surgiu também aquele Mini Morris, que é do Mr. Bean. Tem vários outros carros, né? E você tá com os carros lá fora também, vamos lá ver? Vamos lá. E esse daqui foi o primeiro que você fez? Esse foi o primeiro que eu fiz. Quando que você fez? Como é que é essa história? Eu comecei uns 4 anos atrás, né? Com quadriciclo. Resolvi fazer a carroceria e fiquei usando, né? No dia a dia, comprando tinta, ia nos lugares, passeando de amigo eu e minha esposa. E ele chama atenção? O pessoal mesmo. Eu saía mesmo pra aparecer, né? Isso aqui não tem como não aparecer, cara, é impossível. E você nunca teve nenhum problema com a polícia, onde eu vou a polícia olha, os caras dão risada e tiram foto. Entendi. Os caras nem eles acreditam que estão vendo direito, né? Como São Paulo hoje, o grande problema de São Paulo é estacionamento, trânsito e poluição, nada mais viável, porque você tem um carro que carrega 2 pessoas, teoricamente com muito mais conforto do que uma moto, gasta pouco, então alguns até querem comprar. Só que eu, por exemplo, produzir para vender, você não pode ainda. Não vai me dar lucro. Poder eu até posso. O cara fala, eu quero andar só no condomínio, você me vende? Aí como eu dependo da minha mão de obra de oficina, funilaria e pintura, eu não posso dispensar meu serviço para trabalhar com uma pessoa só. E por que você acha que o governo não liberaria? Infelizmente, o Brasil não tem uma cultura de fábrica de carro, né? Todo mundo que tentou fabricar nesse país acabou quebrando. Nesse país nós temos aí, a MP Lafia, a Miura, a Puma, tinha um carro chamado a marca Santa Matilde e o próprio Gurgel. Você vê que o sonho e todo o investimento que ele colocou, mesmo assim ele não aguentou, porque ele dependia do que? Da mecânica da Volkswagen. Quando a gente, por exemplo, fala em Japão, nós temos aí, todo mundo conhece, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Você fala em Itália, você tem Maserati, você tem Alfa Romeo, Ferrari. Você fala em Brasil, tem o quê? Samba e Bunda. Então é isso que atrapalha, porque o carro, você tem uma marca boa no carro que vai andar no mundo, você está pondo a tua cara no mundo. E o brasileiro, eu tenho certeza que ele gostaria de andar num carro brasileiro, mas não que fosse um carro de chacota. Bom, a gente está aqui com o Bruno Masi, o Bruno é assistente do Paulo Roberto. O Paulo Roberto é um físico que trabalha aí com o Caio Strumiello. Me conta aí, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão trabalhando? O Paulo, ele já tem uns 4 anos que ele vem tentando desenvolver aí a tecnologia elétrica nos carros. Ou seja, na verdade, são os nanoscar, que é o Nanico. O Nanico surgiu daí, né? Então, o Paulo conheceu o designer do Caio, todo esse projeto do Caio ter feito esse carro pequenininho, e o Paulo agora está introduzindo essa tecnologia junto com a GPS, que é a empresa das baterias, do kit solar, para fazer esse carro, o Nanico, ser um carro elétrico e solar. Você tem alguma expectativa? Quantas unidades vocês acham que vocês vão vender de início? Olha, de início o projeto está aí para 1.500 carros, né? Nessa escala. E vai depender da demanda, da aceitação do carro, que hoje já é bem procurado, na verdade, né? Tá todo mundo querendo aí conhecer o nosso Nanico. E como é que é a autonomia aí desse carro elétrico? Olha, a autonomia dele é assim, ele tem uma carga de 5 horas, que você carrega na sua casa. Ele tem uma autonomia de 80 km de distância, com uma velocidade máxima de 80 km também. Aqui é o esportivo, né, do Caio. Vocês estão com um projeto também para fazer ele elétrico? Então, como é que é a ideia? Esse protótipo surgiu também junto aí com o designer do Caio. E o Paulo teve a brilhante ideia também de fazer esse carro ser elétrico. Então, se tudo der certo, para o final do ano que vem, junto com o Nanico, a gente lançar esse carro 100% elétrico também, um super esportivo elétrico. Sim. E qual que você acha que é a importância de ter um carro brasileiro, de ter essa produção? Total, né? Desenvolver o nome do Brasil aí para fora e vincular, né? Que o Brasil tem a tecnologia e a gente tem a capacidade de produzir algo tão bom quanto o que produzem lá fora. A tecnologia já existe, falta boa vontade aí dos governantes nos ajudarem a produzir o carro. Você não tem só carro, o Nanico, né? Você tem o Fórmula 1 e você também já tem o esportivo pronto, né? Vamos lá ver ele? Vamos lá dar uma olhada. Como é que é o nome desse daqui? O nome dele, como as minhas iniciais, meu nome é Strumiello, eu coloquei STR 380, que é o tamanho dele de 3,80 m, né? Quanto tempo você levou para fazer esse carro aqui? Então, esse aqui
é o carro que eu aprendi a mexer, né? Comecei a modelar com papelão, tudo. E sofri muito, perdi muito material, fui ridicularizado, mas eu acreditando em mim, acabei fazendo. Esse carro aqui demorou 5 anos para ser feito. Entendi. Vamos dar uma volta nele agora, então? Vamos dar uma volta. Vamos acelerar isso aqui. Nossa, ele vai bem. Tá bem, ok. Sensação é que você tá no esportivo. É um esportivo. Legal, gostei muito. Você acha que dá certo um dos dois? Não, o Pandolfo É mais pra coleção, não é pra vender. é mais para coleção. Agora esse menino aí, o Caio. como é o nome dele? O Caio Strumelo. Caio Strumelo. A criatividade e a vontade pra fazer isso ele tem, né? Mas ele tem a ideia e a tendência de que vai dar certo? Eu acho que ele investe para que dê, sinceramente. Eu acho que você percebe que todos eles que estão envolvidos no projeto acreditam de verdade no sucesso desse carro. E é um projeto que levanta bandeiras atuais da sustentabilidade, da mobilidade urbana, que pensa em carros menores para cidades como a nossa, de São Paulo, que tem um trânsito caótico. Às vezes um carro menor seja a solução. Concordo, mas é muito pequeno, né? É muito pequeno. É um carro para um, basicamente. É um carro para um. Como se fosse uma moto, mesmo com 4 rodas. Sim, ele falou uma hora que a gente não deu para passar, né? Que é como, ele mesmo fala, é como se fosse uma moto, só que com conforto de um carro, né? Porque tem uma cobertura, tem então... tem um assento, é mais confortável que uma moto, é mais... E também, ao mesmo tempo, tem a praticidade, né? Ele para em qualquer vaga, ele consome uma quantidade mínima de gasolina na versão gasolina dele, né? Por que não antecipar ou acelerar o processo de elétrico? Mobilidade elétrica para esse carrinho aí. Então, eu acho que eles falaram que a previsão é em janeiro de 2015, mas que eles não sabem se vão conseguir a tempo. Janeiro já? É. Mas depende de que burocraticamente? Investimento, né? Investimento de outras partes. Não, tem uma história também, Goulart, que eu não consegui entender muito bem, mas pelo que o Bruno falou com a gente, o governo atualmente, para importar peças para carros elétricos, cobra uma taxa de imposto muito alta. E tá para rolar uma isenção fiscal que abaixaria esse imposto para, acho que é 5%, mas assim, daria uns 80%, uns 80 pontos percentuais de diferença. Então... De diferença a favor de quê? Para ficar mais barata a importação de componentes para poder fazer a fabricação, entendeu? Do carro elétrico. Então, eles estão esperando isso para começar a produção em larga escala também. Sair essa política do governo que facilite essa produção de um carro nacional elétrico, entendeu? E para funcionar aqui no Brasil, eu acho que tem que ser desse jeito, sabe? Pessoas que sejam muito apaixonadas pelo projeto, que queiram ver acontecer, porque os obstáculos são inúmeros. A gente já falou da carga tributária, já falou da concorrência, que tem montadoras internacionais para combater. Então, às vezes, talvez seja a solução comer pelas beiradas, pegar um carro de nicho como o Nanico, que seja para um público específico, para tentar se estabilizar. Agora, o Pandolfo, né? Isso. Arnaldo. O Arnaldo, né? Arnaldo Pandolfo. É um porra louca, né? Pouco, né? É uma figura. É um artista. Artista, sim. Na acepção da palavra. Foi uma entrevista muito legal de fazer com ele, muito. Não, mas ele é divertido, ele tem bom humor. Sim. Ele é uma figura. É alegre, feliz. Muito receptivo, muito. Acho que ambos foram bem receptivos, assim, né? Sim, não foi um problema que ambos têm muito orgulho do que eles fizeram, assim. Pô, eu teria também. Eu teria também. Bem legal. O Arnaldo não quer fazer um negócio, né? Para ele, a melhor parte foi construir um carro, que ele sempre teve o sonho de fazer um carro na casa dele e conseguiu, né? Aprendeu sozinho. E ele fez uma aposta com um amigo dele também,
que quando a gente foi dar a volta, era a primeira volta que ele estava dando no carro. E daí ele foi até a porta da oficina de um amigo dele, só para falar, tá vendo, eu consegui. E... Orgulho. Sim. Orgulho, com certeza. Você via que ele parecia uma criança até porque carro. Ele demorou 8 anos para fazer, né? 8 anos. Então, quando ele viu realizado, acho que foi uma coisa bem... Nossa, consegui. Quer dizer, ele fez a lata também, né? Fez tudo. Fez tudo. E ele tem uma fantasia que me lembrou daquele cara do filme De Volta para o Futuro. Aquele capacete dele com aquela coisa, lembra? Né? Me lembrou um pouco o cara da Corrida Maluca também. Também. A filha dele vai casar agora em novembro e diz que a filha dele até queria entrar na igreja com o carro dele, o Bonox, né, que é aquele preto. Ela só não deu porque o lugar, o banco, é muito pequeno para um vestido de noiva, né? Que o vestido de noiva é muito grande, só por isso. Mas ainda assim, ele estava falando pra gente que ele quer deixar o carro pelo menos encostado para pelo menos a filha fazer as fotos, que a filha também quer. Bom, isso é ótimo. Então, eles se cercam de pessoas que dividem esses sonhos com eles também, eu acho. O que você gostou de mais nessa matéria que vocês fizeram? Que tipo de atitude eu acho que humana, romântica? Acho que foi a sensação de ver assim a satisfação deles em ver o carro andando, em ver o carro na rua e sendo filmado. Acho que o Caio já tinha tido essa experiência de outras matérias feitas com ele, mas o Arnaldo não, e até era a primeira vez que ele estava andando. Então acho que o olho dele até brilhava, assim, acho que foi muito legal ver. Mas ele falou que prefere construir do que andar? Mas acho que pelo tempo todo que ele passou construindo, ver andar uma vez foi... Tanto que ele falou que ia construir outros, né? Acho que realizou, assim. O Caio também, ele usa o Nanico para coisas cotidianas, assim. Então, para ir na padaria, porque a função dele é funilaria, né? Então, para pegar peças, tintas, essas coisas, ele usa o Nanico mesmo no cotidiano dele também. Ele é uma celebridade no bairro dele. Todo mundo conhece a casa dos Nanicos, que ele frequenta o bairro. Esse é o primeiro carro seu? Esse é o primeiro. Beleza? E quando que foi que você criou? Então, em 2008, mais ou menos, eu vendi um jet ski, o cara me deu um quadriciclo, né? A base de troca, que pagou a diferença. E eu não sabia o que fazer com o quadriciclo. Aí eu resolvi que ia fazer uma carroceria. Só que aí eu dei uma esticada no entre-eixo dele, bolei a carroceria. Mas você é engenheiro? Não. Você fez tudo só... Tudo só de cabeça, né? Eu nem desenhar o desenho, já saio fazendo, porque eu já sei o que vai ficar pronto, já sei como vai ter, que eu quero o meu projeto. Né? Mas você começou isso daqui querendo vender o Nanico caro ou começou só por hobby? Eu fiz por hobby e pela gasolina, assim, eu fui até a praia com ele e gastei 2,5 litros de gasolina. E como é que foi descer pra praia com ele? Alegria, todo mundo tira foto, você vai ver agora todo mundo aí na avenida, né? Faz sucesso? Nossa. E você roda bastante com ele? Roda uma média aí de uns 60 km por semana com ele. Você usa ele pra quê, principalmente? Tomar café, comprar tinta, passear no domingo com a minha mulher. Então, e esse carro ficou pronto em quanto tempo? Você demorou pra fazer tudo? Ele ficou pronto em 15 dias. 15 dias? Ficou rápido. Então ele já tem aí 6 anos. 6 anos. E ele nunca quebrou. Nunca quebrou? E você tem uma estimativa de quantas pessoas já te pediram foto dele? Olha, mais de 1000, hein? Mais de 1000? Então é um sucesso, cara. Não, pra ter ideia. Tem hora que eu tô, por exemplo, 23 de maio com ele, eu fico cercado de carro e moto tirando foto. Você sente celebridade? Não, é engraçado, né? E a sua esposa também? No começo ela não via não, agora ela vai. Mas por que ela não ia? Ela tinha medo? Tinha vergonha. Tinha vergonha? Para pagar mico. Mas vocês têm um carro convencional ou não? Tem um carro normal, então. Mas você gosta mesmo desse? Gosto desse, de todos eles, né? Tem diferença. E você tem patente desse carro, não? Não, ainda não está patente, está só registrado, né? Porque para patentear, você precisa fazer crash test, produzir, acho que uns 20,
carro, para Imetro, essas coisas aí da patente. Você acha que tem um lobby das montadoras para impedir outros carros? Olha, a gente não sabe de nada, a gente suspeita, né, meu? Sim. Mas, por exemplo, se você olhar lá atrás, a Volkswagen quebrou o Gurgel. Sim. Parou de ceder o chassi e os motores para ele e quebrou ele. Então eu acredito que tem ainda alguma coisa assim, porque o poderoso sempre vai matar o pequeno. E o que são esses botões aqui no painel? Ali de baixo é a buzina, ali é o pisca, aqui era a partida, aqui é o farol baixo, farol alto. Sim. Olha lá. Farol alto. E a partida eu coloquei aqui. E aqui era para ser o contagiro, que eu não tá ligado. Entendi. E ele não dá ré, né? Não dá ré. Mas então daí como é que você faz? Quando precisa você dar uma volta? Como ele é leve, ele pesa 200 quilos, é o peso de uma moto. Então qualquer pessoa consegue empurrar. Mas se eu, por exemplo, quiser realmente fazer uma ré, eu faço uma ré elétrica. Ah, entendi. E ele tem freio de mão? Freio de mão não. Daí como é que você faz pra deixar ele parado, então? Pra uma subida, por exemplo? Se terçar a direção total, ele não anda. Não anda? Ele trava. Mas realmente é impressionante, né? O pessoal tudo é legal, cara. Sempre olha, você vê. Chama atenção mesmo. Vai devagarinho, que você ainda consegue andar. Devagar, devagar. E aí, quem vai dar uma volta? Cara, é muito doido andar nesse carro. É totalmente diferente de qualquer coisa que alguém já pode ter dirigido. Você vem comigo, Bia? Tá. Cara, é maluco essa experiência. Né? Não, vou matar não. A gente agora vai no drive-thru do McDonald's, no Nanico Car. Eu e a minha produtora, que é a querida Bia. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Give me your attention, baby. E aí, tudo bom? A gente vai querer um cheeseburger e uma coca pequena. Já tinha visto um desses? Não, eu vi numa carro que vocês não isso. Que é bem diferente, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto nada assim, né? Eu sei. Eu também não. É bem... Imagina. É novidade pra todo mundo aqui. Você trabalha há quanto tempo no Mac? 3 anos. Esse, com certeza, é o carro mais diferente que você já viu aqui. Com certeza. Obrigado, viu? Cara, isso é muito doido. Vai embora? Nossa, acho que essa é a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida, de verdade. O carro que me chamou a atenção, que tem uma relação qualquer com esse Nanico aí, é um carro que foi fabricado pela Dacom, pelo Paulo Goulart, chamado Nick. E tinha 2 lugares, era um carro que, oriundo do Saveiro, que ele cortava Saveiro, a
a caçamba da Saveiro, e ficava só. Então era um pouquinho maior do que o Nanico. Bom, maior do que o Nanico, vai, não um pouquinho. Muito confortável e potente, que era o motor da Saveiro, levando um negocinho pequenininho, onde cabiam 2 pessoas. Agora, tem uma relação de comprometimento estético, né, entre esses 2 carros. Aquele amarelo lá tem um comprometimento mais esportivo com a Ferrari, sim, com a Maserati, meio quadradão, né, como a Maserati. Os pequenininhos lembram um pouco as Romizetas também? Tem, e o Romizeta com o Nanico. O Nanico. Agora, o Romizeta era um carro muito engraçado, né? Sim. Porque você saía pela frente, assim. E bem confortável. 3 rodas. 2 na frente e 2 biquilhazinhas atrás. Quando eu perguntei para o Caio sobre a Romizeta, ele falou que ele não tinha se inspirado diretamente nela, mas que a inspiração dele era o design dos anos 50 mesmo, os carros europeus do pós-guerra, que eu não sei se chegou a sair na matéria, mas ele fala assim, ele falou para mim uma hora assim, porque no pós-guerra não tinha peças mais na Europa, então já que fazer tudo mini, tudo muito pequeno, porque as pessoas também não usavam muito carro para viajar, porque as estradas estavam destruídas. Então, foi inspirado em toda essa história que ele desenhou o carro também. E a recuperação de peças com adaptações, né? Como em Cuba hoje, por exemplo. Cuba não produz automóveis, então os automóveis que estão lá são aqueles da época da Revolução Cubana. Então eu imagino que o cara quebra uma peça, ele tem que construir ou adaptar de um outro carro. Sim. É a ciência automotiva da adaptação também. Sim. Olha, gostei muito da matéria, parabéns para vocês todos. Obrigada. Acho que revela os sonhadores, né? Tem aí um componente poético muito interessante. Parabéns mesmo. E qual dos 2 casos você teria desses? Não, dos 3, né? Dos 3. Tem o Nanico, aquele 380 e o Bonox. O Bonox. O Bonox ele é mais rústico, né? Você gostaria de ter mais? Você gostaria mais de ter qual? Bom, eu tenho 1,87 m, então o Nanico ia ficar um pouco complicado para mim. E o Bonox, ele é muito rústico, não é muito minha cara. Eu acho que eu teria o carro esportivo do Caio. Chamar atenção no bairro. O amarelinho. E você? Com certeza o Bonox. Até por ter esse estilo mais clássico. Na frente ele esculpiu, não sei se você chegou a reparar, um ferreiro. Parece aquele anjo que tem da Rolls Royce, né? Sim, eu vi. Então é uma coisa mais clássica, eu gosto desse estilo. E ronca, né? Sim, sim. Você? Eu acho que eu teria o Nanico, pela praticidade, ele é pequenininho, é bom para parar, ele não gasta tanta gasolina. E você? Eu acho que eu teria o Nanico também. Eu entrei, coube direitinho, até sobrou um espaço, então eu acho que seria bem legal. Mas aí elétrico, né? É, elétrico. Já andou em carro elétrico? Não. É assim, ó. Acho que não. Não tem barulho nenhum. Não tem barulho? Não tem barulho? Não. Espero vocês domingo às 11h30 para assistir o programa Vem Comigo, que é feito através da intenção de trazer o passado para o presente. O que é um computador? Um computador? Explicar no momento pra você, eu não sei.
A banda Gems comanda o musical do Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Assista agora, edição extra.